Só quem concorda, diga amém. Amém. Então, se você está com a sua Bíblia, eu peço que você pegue-a por gentileza. Se você está com a sua Bíblia. Você sabia que estar com a Bíblia em mãos, para nós, parece ou é algo corriqueiro, natural. Mas quem acompanha notícias a nível mundial, sabe, por exemplo, lá na Coreia do Norte, agora nesse mês, uma criança de 2 anos de idade recebeu um decreto de prisão perpétua. 2 anos de idade, porque a sua família tinha uma Bíblia e estava na mão da criança, e as autoridades norte-coreanas, elas proíbem que se tenham Bíblias ou que se tenha a religião cristã. Então, por isso eu disse, pegue a sua Bíblia. Para nós, algo tão, pode se tornar, algo tão habitual, mas em outros lugares tão difícil. Os que se convertem em locais de grande perseguição, eles vivem a sua fé de maneira clandestina. Temos exemplos, há tempos atrás acompanhávamos, por exemplo, na Etiópia, num período de uma perseguição muito grande com relação aos cristãos, e o governo da época confiscou todos os templos, todos. Todos os templos eram utilizados como locais de encontro de doutrinação ideológica naquele local, e os cristãos, ao se reunirem, tinham que reunir-se de maneira, nos pequenos grupos, como nós fazemos hoje, às quintas-feiras. Então, as pessoas se reuniam, mas não podiam entrar todos no mesmo horário. Por exemplo, reunião marcada para 20 horas. Eu chegarei às 19h30, outros às 19h40, outros às 19h50, outros às 20h, mas para que não chegassem todos juntos e chamasse tanta atenção. A história conta de que esse período de grande perseguição, embora ainda hoje o haja nesse local e em tantos outros, nesse período de grande perseguição, a igreja cresceu sem ao menos perceber disso. Sem ao menos perceber. E eles conseguiam fazer culto ao ar livre, sabe quando? Quando alguém falecia. Então era permitido fazer o culto religioso quando alguém falecia. O culto fúnebre, então, era utilizado muitas vezes de forma evangelística, porque era um dos poucos momentos em que todos poderiam reunir-se para cultuar ao Senhor, e eles faziam, então, usando esses momentos. Esse período de grande repressão terminou, passaram-se mais de uma década, e então eles liberaram os templos, agora todos eles deteriorados, literalmente caindo, sem janelas, telhado quebrado, sem teto, uma coisa assim, paupérrima. Mas eles descobriram uma coisa: o templo que eles reuniam-se não comportavam mais, porque quando começou a repressão, eles eram 50, 60 pessoas que reuniam-se, e quando encerrou-se, algumas localidades tinha 5.000 pessoas, outras não sei quantas mil, e então eles perceberam como em grandes momentos de perseguição a igreja cresce. Por quê? Porque em momentos fáceis, as pessoas não se dão o trabalho, muitas vezes, de ter a Bíblia, de ler, de congregar, de estar, como hoje nós aqui estamos reunidos, congregados. Então, em momentos de paz, algumas pessoas interpretam isso como não necessidade de buscar ao Senhor, mas que nós possamos buscar a Deus em todo o tempo. Louvar ao Senhor em todo o tempo, e não apenas em momentos difíceis. E então, lhes contei da Coreia do Norte, dessa criança de 2 anos de idade que recebe um decreto de prisão perpétua, e aí a família nada pode fazer, a menos que haja uma renúncia de fé, que venha renunciar à sua fé em Cristo,
para que seja amenizada as situações. Note como em locais diversos as coisas estão acontecendo. Louve a Deus por esse momento, louve a Deus pelas oportunidades que temos de estar reunidos. Não sabemos como será o amanhã e nem precisamos nos ocupar com isso, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Mas vamos valorizar esse dia. Como diz o Salmo 118, versículo 24, esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Então, alegre-se nesse dia no Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Eu quero ler um texto das Escrituras contigo, que está em Atos, capítulo de número 16, e enquanto você tenta localizar, esse é um texto muito famoso, como temos tantos textos famosos na Bíblia. Por exemplo, quem lembra Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só, algumas pessoas sabem de cor. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha quanto. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos textos você já tem guardado na memória e tem guardado no coração e tem sido bálsamo de Deus na sua vida. O texto que vamos ler hoje, da mesma sorte ou da mesma forma, é um texto muito conhecido e que tenho certeza que há de esclarecer as nossas vidas nessa noite. Atos capítulo 16, versículos de 31 até o verso de número 34. Diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Viu como você já lembrava de memória? Ou mesmo acompanhou no telão. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém. O contexto desse texto bíblico é uma resposta. Alguém fez uma pergunta que carecia de uma resposta. Quem fez uma pergunta? Um carcereiro. Um homem que era responsável por cuidar de uma penitenciária, de um presídio, e ali haviam alguns detentos. Nesse local aonde os detentos estavam, havia 2 servos de Deus. E aonde um servo de Deus está, o Senhor está presente. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está, em nosso meio.
Então precisamos ter essa consciência. Onde o povo de Deus está, o Senhor está no meio deles. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa, a palavra do Senhor: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Promessa do Senhor, palavra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Eles estavam ali presos, por quê? Não porque cometeram algum delito, mas talvez semelhante a essa criança de 2 anos que recebeu uma sentença de prisão perpétua pelo crime de carregar uma Bíblia. Aqui Paulo e Silas estavam encarcerados porque eles ousaram falar do nome de Jesus. A Bíblia nos conta de que nesse momento aqui da história, em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele e o seu companheiro de luta, irmão na fé, Silas, estavam andando nas ruas, anunciando a palavra para as pessoas, e uma mulher vidente, ela começou a falar com Paulo e Silas. Alguém aqui já teve a experiência de ser abordado por alguém dizendo assim: quer que eu leia a sua mão? Já, algumas pessoas também já tive. Então, essa mulher, semelhante a estas que fazem uso desse tipo de conhecimentos ocultos ou contrários à palavra de Deus, estava ali uma delas, e esta uma mulher, ela dava lucro para as pessoas daquela cidade. Por quê? Porque ela era uma mulher adivinha. Ela adivinhava ou ela previa algumas coisas, e nessas previsões as pessoas ganhavam dinheiro com ela. Então, as pessoas viam naquela mulher uma fonte de lucro, e ela estava na cidade dando lucro para as pessoas de uma maneira contrária à palavra do Senhor. Então, o fato de estar dando algum retorno positivo no ponto de vista humano não necessariamente significa que tem o aval ou a bênção do Senhor. Não é porque deu certo que está certo. Não é porque deu certo que está certo. E essa mulher, então, dava lucro para as pessoas. E agora Paulo e Silas andando pelas ruas, e essa mulher, quando via Paulo e Silas, dizia: aí vai o servo do Deus Altíssimo que vos anuncia as palavras de Deus. Ela falou alguma coisa errada? Não. E toda vez que Paulo e Silas passavam e ela estava por perto, ela dizia: aí vai um servo de Deus que anuncia as palavras do Senhor. E falava, e Paulo e Silas tiveram o entendimento de que ela falava não por revelação divina, mas por adivinhação, por espíritos contrários à palavra do Senhor. Então Paulo, voltando-se para ela, repreendeu aquele espírito imundo, que aquele espírito saísse daquela mulher, e o espírito imundo saiu daquela mulher, e ela foi liberta. Amém? Mas se foi a fonte de lucro, porque agora os habitantes daquela cidade não tinham mais a quem recorrer para que eles tivessem essa fonte de lucro. Então, mesmo Paulo e Silas anunciando o Evangelho, sendo usado como canal de bênção de Deus para a libertação de alguém que estava escravizada, servindo de escravo do maligno e dando lucro a outras pessoas, mesmo ele ministrando libertação, agora ele transforma-se num inimigo do povo. E o povo, então, irritado, fala ou acusa Paulo e Silas de estarem pregando coisas estranhas, e Paulo e Silas acabam na prisão. Por qual razão? Por ter ministrado a palavra de Deus, ser usado por Deus com autoridade para que uma pessoa possessa fosse liberta. Bem, Paulo e Silas poderiam estar naquele momento, um olhando para o outro,
dizendo: não valeu a pena. Gastamos nosso tempo, gastamos nossa saliva, falamos para as pessoas e olha aonde viemos parar. Poderiam estar falando assim, mas era isso que eles faziam? Não. A Bíblia nos fala de que eles cantavam e louvavam ao Senhor, tendo pés e mãos no tronco, ou seja, estando além de algemados, aprisionados, pés e mãos num cárcere, por ter anunciado a palavra, eles ainda assim estavam exaltando: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Estava lá louvando ao Senhor. Por volta, a Bíblia diz, de meia-noite, eles estavam louvando ao Senhor. Os presos à sua volta ouviam aquele louvor. O carcereiro que estava ali como guardião, como alguém que tinha escala para estar ali vigiando no período da noite, no turno, cuidando dos presos, também ouvia. E eles louvavam ao Senhor. Aquilo foi chamando a atenção do carcereiro, chamando a atenção dos outros detentos. E a Bíblia nos fala que, por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam e louvavam ao Senhor, veio-lhes um terremoto. Um terremoto milagroso, um miraculoso, um terremoto muito teleguiado, que somente no local aonde eles estavam, a Bíblia nos fala de que tremeu o lugar. E olha que curioso, que interessante. O que é que aconteceu? Esse terremoto derrubou o prédio, casa? Não. Somente abriu as cadeias de todos, quebrou-se as algemas de todos, e todos que estavam presos, agora, durante esse louvor, durante esse terremoto enviado por Deus, agora estavam livres, estavam libertos. Amém também? Aquela mulher que antes dava lucro, mas ela era possuída por espíritos malignos, foi liberta. Agora as pessoas que estavam aprisionadas foram libertos, porque o crente louva ao Senhor. Mesmo em momentos difíceis, o crente adora ao Senhor, exalta ao Senhor. O crente, não aquele que leva nome de crente, mas o crente, ele louva ao Senhor, independente da circunstância. Bem, eles estavam louvando ao Senhor. Terremoto veio, abriu-se as cadeias, e o carcereiro sabia que ele deveria prestar conta de todos os detentos quando eles chegam para o seu turno. Quantos nós temos aqui hoje? Olha, tem esses 2 que foram presos hoje, vão ficar aí por um tempo, tem naquela cela outros que estão ali, você está recebendo tantos detentos. E no outro dia pela manhã, na passagem do plantão, ele deveria dizer: estão aqui todos os detentos, foi uma noite tranquila, tal, porque eles tinham que prestar conta. Porém, quando acontece isso, o carcereiro percebe que todas as celas se abriram, todos os detentos estavam livres, ele sabia o que iria acontecer com ele. Talvez prisão perpétua, talvez pena de morte, talvez uma morte cruel. Portanto, o que é que ele pensou ao ver aquilo? Vou tirar a minha própria vida, ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo vou tirar. Ele pega a sua espada e estava preparando para tirar a sua própria vida, quando o apóstolo Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Ninguém vai fugir. Esse terremoto que veio não é para libertar aqueles detentos que cometeram delitos e deveriam de fato estar encarcerados, mas veio por amor de algumas vidas nos quais fazemos parte. Paulo e Silas, que ali estavam de maneira injusta ou indevida, estavam ali. E quando o carcereiro percebeu que ninguém tinha fugido, ele se recompôs e ele fez uma pergunta. A pergunta que ele fez está contida no versículo 30. Nós lemos o versículo 31. Mas o versículo 30 tem a pergunta que o carcereiro fez para o apóstolo Paulo. E tirando-os para fora, disse:
Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que é que eu preciso fazer para eu ter certeza de salvação? Eu preciso desta paz que vocês professam, vocês cantam, vocês oram, mesmo estando presos. Não apenas presos. Paulo e Silas estavam com as costas toda marcada das varadas que eles haviam levado antes de serem aprisionados. As costas estavam sangrando e eles estavam louvando. Então aquilo impactou a vida do carcereiro. A tua postura, crente, a tua postura diante das circunstâncias da vida tem impactado a vida de tantas outras pessoas que podem estar olhando para você, para a sua postura e dizendo: senhores, o que eu devo fazer para ter salvação? O que eu preciso fazer para que eu também seja salvo? Olha a importância do testemunho do crente, do cristão. Então, o carcereiro faz esta pergunta e a resposta é o primeiro versículo que lemos nesse momento da mensagem. Qual foi a resposta? Eles lhe disseram, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, a minha intenção nesse momento é esclarecer a amada igreja, senhoras e senhores, de que a salvação, ela é individual. E o que isto significa? Significa, por exemplo, eu dizer para os irmãos, para os amigos, senhoras e senhores aqui presentes, e alguém que porventura esteja nos acompanhando de maneira remota, de que a salvação individual significa que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Alguém pode ter dito: como assim? O que isto significa? Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Porque se Deus tivesse netos, então eu seria, por exemplo, um filho de Deus e automaticamente os meus filhos seriam netos de Deus, não é porque são meus filhos. Não. A palavra do Senhor nos fala, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É individual. Se com a tua boca, não é pela confissão de fé do teu pai, confissão de fé da tua mãe, não é pela confissão de fé dos filhos que os pais são abençoados, mas é individual. A salvação é individual. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um dará conta de si na presença de Deus. Então eu não posso responder pela vida de outrem. Eu não posso dizer que é minha responsabilidade a salvação de outros, muito embora o pai de família, o homem servo de Deus, sacerdote do lar, que entende a sua responsabilidade, sabe do peso do compromisso que assumiu diante de Deus pela salvação da sua família. Sabe disso. Porém, mesmo os homens ou quem lidera a sua casa, sabendo desta realidade, sabemos também de que não podemos tomar decisão por você, por ninguém. Eu só posso tomar a decisão por mim mesmo. E você toma a sua decisão por Cristo. Se você quer segui-lo, se você quer servi-lo, se você crê em Jesus Cristo. Então a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro: o que eu preciso fazer? Ele disse: você precisa crer.
Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Crê. Um passo para a salvação. Então, nós precisamos entender desta forma que a salvação ela é individual. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, no versículo 11 diz que veio para os seus não o receberam. Versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos receberam Jesus. Então, quem recebe a Jesus Cristo em sua vida como seu Senhor e seu Salvador, reconhece, crendo em Jesus, tal pessoa pode ter a certeza da salvação. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. É o que acabamos de ler. Salvação individual. Por esta razão, repousa sobre nós a responsabilidade de dar um bom testemunho para os nossos familiares, dar um bom testemunho para as pessoas à nossa volta, porque nós vimos que o testemunho de Paulo e Silas, estando aprisionados, impactou a vida de todos naquele presídio, porque imagine, num presídio, as pessoas que estão ali, em geral, pessoas que cometeram crimes, são pessoas revoltadas. São pessoas que estão ali jurando, quando eu sair daqui, eu vou me vingar. Algumas pessoas fazem isso. Já contei para os irmãos da minha experiência indo visitar alguém que tinha sido recém-recolhido, preso, e estando ainda num lugar isolado, e me permitiram que eu ali fosse para conversar com a pessoa, e eu disse, olha, sua mãe pediu para que eu viesse aqui para orar com você. Ele disse, não, pastor, aqui em Joaçaba, para mim, já não dá mais. Eu vou embora daqui. Faz uma ligação para o meu advogado. Eu disse, para. A pessoa que está ali, em geral, ela é uma pessoa que se revolta com o sistema, que ela está ali porque ela é vítima, e aí vão as coisas. Então imagine um terremoto que abrisse as celas de pessoas revoltadas. Agora é o momento. Mas todos que ali estavam e ouviam Paulo e Silas foram constrangidos pela presença do Senhor, e a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E então as pessoas que estavam ali começavam a ser livres, não das cadeias, mas livres internamente, livres da revolta, livres de tudo aquilo que os prendia, às mágoas, ao rancor, às coisas desse mundo. E quando as prisões se abriram, eles, não, vamos ficar aqui, eu sei que estamos aqui porque merecemos. Ninguém vai sair, não. Aconteceu esse fato, mas não seremos fugitivos para aumentar ainda a nossa sentença. E aí a história, a Bíblia nos fala de que Paulo e Silas anunciaram, fica tranquilo, que ninguém vai fugir. A mesma autoridade de Deus que trouxe o terremoto para esse lugar e que abriu as celas, é a mesma autoridade que ele me dá para anunciar para você, carcereiro. Ninguém vai fugir, fica tranquilo. E ele guarda a espada, e aí então ele faz a pergunta, senhores, o que eu preciso fazer para ter salvação? Olha, ele sabia que precisava de salvação, mas não sabia nem fazer a pergunta de maneira correta. Não é o que eu faço para ter salvação, mas sim o que Jesus fez para que eu fosse salvo. Não é por aquilo que eu faço que serei salvo ou que sou salvo, mas é por o sacrifício de Jesus é que me deu direito à salvação. E ele, não sabendo, ele precisava ser esclarecido, então ele pergunta, o que é que eu preciso fazer? Você quer fazer alguma coisa? Creia no Senhor Jesus, creia na obra dele, creia no que ele fez, e você será salvo. Bem,
Então aqui nós vemos isso. Romanos 10 eu já citei aos irmãos. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos os salvos em Cristo hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Pastor, mas se já estão salvos, por que comparecerão ante ao tribunal de Cristo? Bem, a explicação é: eles comparecerão para receber o seu galardão, a sua recompensa. Então, cada um vai comparecer, cada salvo em Cristo Jesus vai comparecer diante do tribunal de Cristo para ser recompensado por suas obras. O galardão é oferecido pelo Senhor. Bem, salvação é individual, amém? Mas não nos torna individualistas, não nos torna pessoas isoladas. Mas a Bíblia nos fala que quando uma pessoa é salva, ela é enxertada no corpo de Cristo. E agora, quem é salvo é mais um membro do corpo de Cristo. Amém também? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 27. Somos membros do corpo de Cristo individualmente e membros uns dos outros em Cristo. Então, salvação individual, mas não nos deixa viver como ilhas, isolados, mas fazemos parte do corpo de Cristo. Muito bem. Nós vimos a primeira parte desse versículo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas ele tem uma vírgula e diz assim: tu e a tua casa. Então o segundo ponto da mensagem eu coloquei como uma pergunta: um salvo, todos salvos? Se uma pessoa da casa está salvo, todas as pessoas da casa serão salvas? Pois é, mas o texto diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E agora? Como podemos entender? Uma forma inicial que quero ajudar a igreja a entender esta realidade está lá em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 20. Em 2 Pedro 1:20, o texto diz que nenhuma palavra, nenhuma profecia das Escrituras, ela é de particular elucidação. O que isso significa? Significa que eu não posso pegar um texto isolado e fazer deste texto isolado uma doutrina. Então, esse texto diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se de fato levar esse texto ao pé da letra, o que poderíamos, por exemplo, pensar a respeito de Ló? A palavra do Senhor nos diz que Ló, ele cria em Deus, e ele foi chamado por Deus para sair da cidade onde ele estava, porque aquela cidade seria toda dizimada, seria toda destruída, mas que ele deveria sair com toda a sua família, e que a orientação do Senhor era: saia e não olhes para trás. Lembrou da história? Lembrou, não é? A esposa de Ló, agarrada ou presa ou amando tudo aquilo que ela havia conquistado em sua vida ali nas cidades de Sodoma e Gomorra, ela estava tão agarrada àquilo, mesmo vivendo no meio de um povo perverso. O coração dela estava tão agarrado ali que enquanto Ló saía da cidade, a Bíblia nos fala de que a sua mulher olhou para trás. E ela, naquele mesmo momento, veio a sentença do Senhor sobre ela. Não apenas sobre ela, mas os dois maridos que tinham duas filhas, que estavam agora
prometidas em casamentos ou já estavam casadas, ou seja, eram genros de Ló, também não deram crédito à palavra de Ló e ficaram. Mas então, como assim será salvo tu e a tua casa? Pastor, mas não é um texto isolado, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué, nós aprendemos que ele disse, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Então, como é um texto isolado? Não é. Mas Josué estava falando, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha, conversei com a minha família, estamos todos de acordo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz, instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. É uma promessa, pastor. Bem, nós precisamos atentar ou ler o texto com atenção, porque diz, ensina a criança no caminho. E nós já aprendemos a diferença de ensinar sobre o caminho e ensinar no caminho. Ensinar sobre o caminho, eu poderia dizer para os meus filhos, olha, pai mesmo não ora, pai mesmo não lê a Bíblia, mas eu sei que é bom, orem, leiam. Então eu estaria ensinando sobre o caminho, mas eu mesmo não estaria no caminho. Mas o texto diz, instrui a criança no caminho. Significa o quê? O pai e a mãe estando no caminho, ensinando a criança no caminho, permanecendo no caminho, a grande chance dessas crianças ou dessa criança permanecer por toda a sua vida no caminho do Senhor. Mas é uma responsabilidade dos pais estarem no caminho. É por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de dedicar alguma criança a Deus, ter um momento de consagração, apresentando para a igreja, eu sempre digo, esta oração, ela terá validade se você, pai, se você, mãe, assumir o seu papel e ensinar a criança no caminho, estando nesse caminho. O seu testemunho, pai, o seu testemunho, mãe, é fundamental. Se o pai ou a mãe tem hábitos contrários à palavra de Deus, os filhos estão vendo. Se o pai ou a mãe são tementes a Deus, o filho está vendo. Aquilo que hoje o pai faz, o filho amanhã está reproduzindo. Não é? Então, olha a nossa responsabilidade. Então, eu poderia dar um outro exemplo para os irmãos, para a igreja, na área do cuidado da saúde. Eu conheço uma pessoa que não congrega conosco, mas que também trabalha nessa área de saúde e que está vivendo um dilema pessoal, uma crise pessoal. Por quê? Porque é uma pessoa que cuida, tem uma disciplina de cuidado com a sua saúde muito grande, mas que agora, menos de 30 anos de idade, descobre que está com diabetes. Uma diabetes daquela, não sei se é tipo 2, eu não me recordo agora. Como eu tenho tanto cuidado e eu cuido na alimentação. Então, eu poderia dizer que toda pessoa que cuida da saúde não vai ficar doente. Eu posso dizer isso? Eu posso dizer que uma pessoa que cuida da saúde tem menos probabilidade. A chance de ter alguma enfermidade em decorrência do sedentarismo, ela vai diminuindo, porque a pessoa está cuidando da saúde, ela está com o corpo em movimento, e isso ajuda, mas não isenta. Então, o fato de cuidar da saúde, necessário, fundamental. A responsabilidade individual também. Porém, isso não é uma garantia de que a pessoa não terá enfermidade. A probabilidade de ficar enfermo diminui, mas não isenta. Então, a probabilidade de um pai ensinar o caminho estando no caminho é muito grande, mas ainda assim haverá a decisão individual, porque a salvação é individual. Portanto,
Quando é o momento de falar de Jesus, falar da palavra para os filhos? Já estamos atrasados. Alguém já disse que o pai e a mãe deveriam orar por seus filhos. Quando? Alguns chegam a dizer 20 anos antes do filho nascer. Significa o quê? Se você começar a orar hoje, já está atrasado. Você precisa orar, Senhor, se o Senhor tem filhos para me dar, me alcançar, eu já coloco nas tuas mãos. Quem ainda nem casado está, não é? Eu coloco meu futuro esposo, minha futura esposa nas tuas mãos, a geração. Nós precisamos colocar tudo na presença do Senhor em oração. Precisamos orar pela família. Mas o fato de orarmos não significa que a pessoa agora está isenta da sua responsabilidade. Não, cada um continua tendo a sua responsabilidade individual de fé, de entrega de vida ao Senhor. Porque, um exemplo, uma pessoa que vai ou está dentro de uma oficina mecânica, torna essa pessoa um mecânico? Não. Torna-o um carro? Não. Ela só está dentro da oficina. Uma pessoa que está dentro desse local que nós chamamos igreja, faz dessa pessoa um crente? Não. Ela está nesse local. Então, quem é salvo, como consequência, está no meio do povo de Deus. Mas estar no meio do povo de Deus não significa que essa pessoa é salva. Significa que está no meio do povo de Deus. A salvação é individual. Estar não significa ser. Que bom se nós sejamos servos de Deus e estejamos no meio do povo de Deus. Mas é uma decisão individual. Cada um de nós vamos prestar conta na presença do Senhor. Bom, vamos reler ainda o texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, diz o texto, né? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Portanto, posso lhes dizer que quem é salvo em Cristo Jesus, esse tal obedece a Cristo Jesus. Quem é salvo, obedece. Não tem crise em obedecer a palavra do Senhor. Não tem crise quando a palavra diz, crê e for batizado. Eu creio, mas eu não quero ser batizado. Então a pergunta é, essa pessoa de fato é salva? Porque quem é salvo é um prazer, é uma alegria. Olha o que aconteceu. Por volta da meia-noite, eles estavam louvando ao Senhor, veio o terremoto, todos foram libertos e teve todo esse contexto que os irmãos ouviram a palavra. E naquela mesma hora da noite, meia-noite, um culto acontecendo em um lugar e horário totalmente atípico. Estavam ali e ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí então veio a orientação, você precisa crer em Jesus. E quando ele creu em Jesus, ele agora obedece à palavra do Senhor. Eu devo informar a igreja de que quem é salvo em Cristo Jesus, esta pessoa, ela é ou deve ser batizada nas águas. Mas eu também preciso informar a igreja de que o batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas é para quem já é salvo, para quem já entendeu a mensagem, para quem já recebeu Jesus Cristo em sua vida. Então quem recebe a Jesus em sua vida não tem crise nenhuma em dizer eu vou obedecer ao Senhor e à sua palavra, porque foi exatamente isso o que Jesus
fez. A Bíblia fala que Jesus, iniciando o seu ministério, ele vai ao encontro de João Batista, que estava no Jordão, e foi para ser batizado. E João Batista disse: eu preciso ir a ti, e tu vens a mim? E Jesus responde: vamos fazer isso cumprindo a palavra, para que se cumpra as Escrituras. Então Jesus foi batizado para obediência da palavra. Se Jesus foi batizado, quem sou eu ou você para recusar essa ordenança, essa ordem? Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Então é uma ordem, e não é uma sugestão. Olha, se você quiser, se não for pesado para você, se não for difícil para você, não, creia e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ordem. Se Jesus é o Senhor, quem é servo desse Senhor não questiona, mas obedece. Pastor, mas eu não quero ser batizado agora, porque eu não entendo muito, não entendo todas as coisas. Nós não entendemos de tantas coisas. Por exemplo, eu entro no carro e tem coisas no carro que eu não sei como que funciona, o funcionamento dele, como é que é. Nem por isso eu deixo de andar de carro. Quem faz uso do avião, entra no avião sem entender direitinho como o avião, com aquele peso, com aquele tamanho, consegue estabilidade, fica no ar e chega no destino, quer seja de dia, quer seja de noite, quer seja com contato visual ou mesmo por equipamentos, mas vai e o voo acontece. Como? Não sei, eu só sei que acontece. Mas com Deus eu preciso entender mais. O texto diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo. E quem crê e é salvo, esta tal pessoa, ela não tem por que não ser batizada. Eu só não posso dizer que uma pessoa que não é batizada, ela não é salva, porque nós temos um exemplo nas Escrituras, que é clássico esse exemplo que é citado, que foi aquele ladrão que, estando na cruz ao lado de Jesus, no momento final, derradeiro da sua vida, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade lhe digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi batizado, mas foi salvo. Mas ele não foi batizado não porque ele recusou o batismo, mas porque ele não teve a oportunidade. Para contextualizar para nossos dias, é possível, como de fato isso já aconteceu algumas vezes, de pessoas estarem no leito de morte, e estando no leito de morte, lhes é anunciado o Evangelho, é falado da palavra do Senhor Jesus, e a pessoa toma uma decisão por Cristo, e ali mesmo, naquele leito, ela não se levanta mais para voltar para a sua casa terrena, mas agora volta para o seu lar celestial, porque tem salvação em Cristo. Então, o batismo não salva ninguém, mas quem é salvo deve ser batizado. É uma ordem do Senhor. O carcereiro, ele lavou as feridas das costas do apóstolo Paulo antes de ser batizado. E alguém já disse, ele lavou as costas e foi lavado dos seus pecados. Ele serviu ao apóstolo Paulo. Então a pessoa já entendeu o reino de Deus e já estava ali servindo. Vem cá, eu tenho salmoura aqui, eu tenho aqui
gases, eu tenho soro fisiológico, nós vamos colocar nessas feridas, vamos fazer uma asepsia, deixa eu limpar aqui direitinho esse local, eu tenho uma compressa aqui, vamos colocar porque está tudo exposto, então vamos ali. Ele começou a fazer isso à noite, terminou, sim. Tem água aí? Tem uma banheira. Quer ser batizado? Toda a casa, todos que estavam ali, todos nós, sim, nós queremos. Nós recebemos a Jesus, recebemos através dessa mensagem tão impactante que você está falando, e eles foram batizados naquela mesma hora. Por que não deixaram para o dia seguinte? Para o mês seguinte? Para o ano seguinte? Mas foi naquela hora, porque eles disseram, não tem porquê eu postergar, não tem porquê eu prolongar a minha decisão. Você está certo da sua decisão? Claro, é isso que eu quero para a minha vida. E então eles falaram, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e naquela mesma noite foram batizados. Qual foi o curso teológico que fizeram? Qual foi a classe de catecúmenos que participou? Não, foi na hora. Foi na hora. Ele entendeu, ouviu o evangelho, ouviu a palavra, é isso, é isso. O eunuco também, Filipe estava andando e viu um homem lendo as escrituras e disse, você entende o que você está lendo? Eu disse, como eu vou entender se ninguém me explica? Eu estou lendo aqui no rolo do profeta Isaías, e ele fala de alguém que era como um rebento que veio. De quem que ele está falando? O profeta Isaías está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E Filipe anunciou o evangelho, falou de Jesus. O eunuco disse, olha, tem água ali, tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Ele disse, se você crê em Jesus, você pode. E ele foi batizado ali. Então, o batismo, para a orientação de todos, pressupõe, ou tem como necessidade básica, crer em Jesus. Quem crê em Jesus, né, pode e deve. E a segunda exigência ou necessidade para uma pessoa ser batizada é arrepender-se dos seus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, arrependo-me de ter vivido até esse momento da minha vida sem ter entregue a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida. Bem, agora entendemos aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, porque ele e a casa dele foram alcançados pelo Evangelho. Encerro aqui relendo o texto no versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Isso já era 2, 3 horas da manhã. Foram para casa, 2, 3 horas da manhã, nós vamos fazer a ceia ágape. Vai ter um momento agora da ceia do amor, ceia da comunhão. Nós vamos fazer esse momento da ceia. E aí ele levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, porque quem é salvo tem a verdadeira alegria. Por isso, vez por outra se canta, a alegria está no coração, essa é Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já... Isso, então quem tem a Cristo tem a alegria em si. E eles, quando receberam a Jesus, o coração deles se encheu de alegria, transbordou de alegria. Ou talvez como o salmista que disse, o meu cálice transborda. Né? O meu cálice transborda. O cálice dele, né? A vida dele agora estava cheio da presença do Senhor. O salmista Davi, ele tinha alegria da salvação, porque ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tinha alegria da salvação, mas teve um momento em que ele cometeu um pecado, e aquele pecado deixou ele muito triste,
E ele precisava de quê? Arrependimento. E quando ele se arrepende, no Salmo 51, ele faz uma oração. E na sua oração, Salmo 51, versículo 12, ele diz: Senhor, devolve a minha alegria da salvação. Porque eu sei que eu tenho salvação, mas a alegria da salvação se foi. Devolve a alegria da salvação. Apocalipse capítulo 2 nos fala de uma igreja que estava trabalhando, mas não tinha mais a alegria da salvação. E o Senhor disse: volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Volte para a alegria da salvação. Aquela família do carcereiro, toda aquela família encheu-se de alegria. E você pode também fazer desta canção a tua oração, dizendo: Senhor, eu quero consagrar o meu lar a Ti, meu futuro, o futuro da minha família, para Te servir, para Te seguir, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Aliás, eu quero encerrar esse momento lendo com os irmãos o que diz em Deuteronômio capítulo 6. Esta é uma oração que todo o povo judeu ainda hoje faz, todos os dias. Todo dia o povo judeu faz essa oração. Eles já citam de cor. Talvez como você conhece de memória, Pai nosso que está nos céus, santifica. O povo judeu tem essa oração aqui de memória. A oração diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu poder. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, sempre falando da palavra do Senhor, dentro da sua casa, no seu lar, consagrando o seu lar, a sua família ao Senhor. E com esta palavra quero abençoar a sua família, nesse mês de maio, que temos como tônica, como algo mais forte para nós, a família. Que você possa ser um agente de Deus, a incentivar a toda a sua família a servir ao Senhor. E possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.